bastante no curso, né? Eu agradeço muito, eu acho que os alunos estão também bastante satisfeitos com o seu trabalho, Cíntia. Muito obrigada, tá? Tem nos ajudado bastante. Então, gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a definição dos objetivos da pesquisa, certo? Eu sei que muita gente já começou a elaborar esse texto, né? Já começou a elaborar o tema da pesquisa e, obviamente, quando a gente já pensa no tema, não tem jeito, já está pensando no objetivo da pesquisa. E eu vi que todos vocês já estão postando lá no fórum, né, o tema, Cíntia já fez comentário em todos, nós vamos colocar as notas ainda, mas eu queria colocar a nota, inclusive, nem se preocupem agora com essa nota dessa primeira postagem, só um minuto, Jaiane, nem se preocupem com essa nota da primeira postagem, porque o que eu quero mesmo é que vocês postem. E, assim, nesse primeiro momento, a gente está trabalhando o tema. Então, não tem por que dizer que determinado tema está certo ou está errado. Então, a ideia é que a gente construa esse tema juntos, né? Então, a partir daqui, aí sim, aí a gente vai fazer essa avaliação. Então, Jaiane, você queria falar? Sim, professora, era a respeito da atividade mesmo, porque semana passada eu tive um problema na minha família, uma tia sofreu um AVC e eu sou a única sobrinha, então. E eu tive que ficar com ela, é zona rural, não tinha internet, e eu não consegui postar no prazo. Eu vi sua mensagem, Jaiane, e eu acho que eu respondi, não foi para você? Acho que foi Cíntia que me respondeu, pedindo para eu comparecer à aula virtual, para conversar com a senhora. Sim, não tem problema, não tem problema. Eu elasteço o prazo, a gente estica um pouquinho mais, e aí dá para você enviar a sua postagem. O importante é enviar, né? É enviar primeiramente essa elaboração do tema, porque é a partir dele que sua pesquisa deslancha, certo? Então, ainda posso responder lá ao fórum? Pode sim. Eu vou reabrir. Eu acho que já está fechado, mas eu vou reabrir. Se algum outro aluno, porventura, tiver perdido o prazo, aí já aproveita e veja lá a nova data, né? Eu vou dar mais 3, 4 dias para que vocês possam fazer essa postagem. Tá bom, Jaiane? Obrigada, professora. Por nada, querida. Então, vocês já viram lá os comentários de Cíntia, né, a respeito das postagens de cada um, o que é preciso mudar, o que é preciso acrescentar, o que é preciso retirar, e nesse sentido, né, os comentários estão, de fato, muito pertinentes em todas as postagens, e aí, a partir muito atenciosa mesmo, Luciana, então, a partir dessa definição desse tema, a gente agora vai pensar na definição dos objetivos. Então, é preciso pensar, né, quando você define o seu tema, é preciso que você pense também, para quê? Para que você vai pesquisar isso? Não é? Qual é a sua intenção em pesquisar determinado tema? Não é pensar o porquê, porque quando você pensa o porquê, você está justificando a sua pesquisa, né? Isso aí você, obviamente, que você vai fazer essa pergunta, vai se perguntar o porquê dessa pesquisa, mas para justificá-la. E quando você pensa, para quê? Para que eu estou pesquisando isso? Isso é o objetivo de pesquisa, né? Da sua pesquisa. Então, eu vou apresentar para vocês uns slides curtinhos que eu fiz para que a gente possa discutir, e eu disse para vocês, desculpa, gente, mas é porque o tempo está senhor da desrazão, não é só da razão. Eu disse que ia postar os slides para vocês da nossa última aula e passou batido, não postei. Vou postar e vou postar os slides dessa aula também, tá certo? Para quem perdeu, além da gravação. Então, eu vou apresentar aqui para vocês os slides que eu fiz a respeito dos objetivos.
Professora, enquanto a senhora vai transmitir aí, eu vou só tirar uma dúvida. No meu caso, que eu vou convidar o professor de outro campo, depois que a gente vê as correções do fórum, é que eu mando o termo de aceite para ele? Isso, porque aí quando você definir direitinho qual é o seu tema, você manda para ele pelo menos com o tema, né? Porque eu já vi, tem alguns alunos que já escreveram para mim, professor, eu falei com determinado professor, com determinado orientador, mas ele está me pedindo um projeto. Né? A gente não tem um projeto ainda, porque a ideia é que você saia daqui ao final da disciplina com esse esqueleto, digamos assim, né? Com esse esboço do projeto. Mas você já tendo o tema definido, fica mais fácil para o orientador, certo? Então, a partir dessa correção, ou dessa revisão, não é? Porque você vai reescrever o seu tema a partir dos comentários meus e de Cíntia, então aí você pode refazer o tema e enviar para o professor, tá certo? Tá certo. Bom, então vamos lá. Como eu disse anteriormente, quando você pensa em definir os objetivos, você vai falar da sua intenção. Qual é a sua intenção em propor esse tema de pesquisa? Obviamente, tudo em relação aos objetivos deve ser absolutamente conciso, absolutamente sintético, né? Então, não adianta você ter uma intenção muito ampla, uma intenção muito larga, né? Reforçando aquilo que falamos na aula anterior, porque o seu tema deve ser bastante enxuto, né? O seu tema deve ser bastante delimitado. Então, o seu objetivo também, assim como o tema, ele deve ser bastante sintético. Precisão e concisão devem, sobretudo numa pesquisa de TCC, funcionar como guia, né? E isso se aplica também à definição dos objetivos, tanto do objetivo geral quanto do objetivo específico. Isso aqui é uma coisa importantíssima. Os objetivos, eles devem estar coerentes com a justificativa e com o problema proposto. Porque, às vezes, o aluno apresenta uma justificativa de pesquisa, mas o objetivo não mantém uma relação com essa justificativa, ou não mantém uma relação com o tema que foi proposto para a realização dessa pesquisa. Então, é muito importante ficar atento a esses aspectos. Os objetivos, eles vão informar o que você propõe na pesquisa, né? Quais são os resultados que você pretende alcançar. É aquilo que eu falei, é o para quê, não é o porquê, né? O porquê você está justificando, mas para que serve a sua pesquisa? Para que você vai realizar essa pesquisa? Quando você pergunta o para quê, você tem como resposta os objetivos de sua pesquisa. Nós vamos definir os objetivos, o objetivo, porque é um só, o objetivo geral e os objetivos específicos. Lembrando que topicalizados assim, objetivo geral e objetivos específicos, eles vão aparecer apenas nesse esboço, nesse desenho, nesse pré-projeto, digamos assim. Isso aqui, topicalizado da forma que está, objetivo geral e objetivos específicos, dessa forma não vai aparecer no seu TCC, no seu trabalho final. Os objetivos, eles vão estar diluídos, né, eles vão estar no corpo do texto, na justificativa, e não topicalizados. Topicalizados, assim, apenas no pré-projeto ou no projeto, certo? Mas é preciso definir dessa forma para que quando você for
escrever de fato seu texto, eles possam aparecer lá na justificativa, no corpo do texto. Então, o objetivo geral, o nome já está dizendo, ele é geral, ele é mais amplo, né? É a síntese de toda a sua pesquisa, do que você pretende, do resultado que você pretende alcançar. Então, para definir esse objetivo geral, é importante que você empregue um verbo que expresse aonde você quer chegar, né? Então, você pode propor ou desenvolver alguma coisa, isso no nível de síntese, ou avaliar uma estratégia, no nível de avaliação. Então, é muito importante pensar assim, aonde eu quero chegar com essa pesquisa? Esse é o objetivo geral, ele é amplo. Então, eu quero conhecer, eu quero apresentar, eu quero experienciar. Então, é algo bastante amplo. Uma pesquisa, ela pode ser de cunho exploratório, ela pode ser de cunho descritivo ou explicativo. E aí, para cada tipo de pesquisa, é importante utilizar um verbo que se adeque a essa pesquisa, né? Por exemplo, uma pesquisa do tipo exploratória, é importante que você utilize verbos como conhecer, descobrir, identificar, levantar, né? Eu quero saber por que os alunos do ensino médio, por exemplo, gostam mais de contos de terror do que de contos românticos, digamos assim, né? Então, eu quero descobrir isso, por quê? Né? Eu quero levantar essas hipóteses, essas possibilidades. Então, é uma pesquisa do tipo exploratório. Uma pesquisa descritiva, para a realização de uma pesquisa descritiva, é muito mais comum que você utilize verbos do tipo, eu quero caracterizar, eu quero descrever, eu quero traçar. Então, você vai fazer uma pesquisa, a sua pesquisa de TCC, por exemplo, é trabalhar com o PPC do curso de letras, ou então com o plano pedagógico de determinada escola. Então, você vai descrever o plano pedagógico dessa escola. Então, é muito mais, essa é uma pesquisa do tipo descritiva, né? Você vai ver como é que os professores de determinado nível, eles trabalham a questão da crase. Então, você vai fazer uma pesquisa do tipo descritiva. Para tanto, é importante utilizar verbos que tenham essa relação ou que tenham essa significação dentro da pesquisa. E uma pesquisa do tipo explicativa, ela utiliza-se, né, essa pesquisa em que você pode utilizar verbos como analisar, avaliar, explicar, né? Eu quero explicar, eu fiz uma pesquisa de cunho exploratório, mas a partir dela eu também vou explicar por que eu cheguei a esse resultado, por que esse quadro se mostra dessa maneira a partir de determinado fato ou de determinada evidência. Gente, o objetivo geral é um só, é um objetivo, né? Agora, quando a gente passa, e o objetivo geral, ele é amplo, né? Ele é uma síntese daquilo que você vai pesquisar, ou uma síntese dos resultados de sua pesquisa. Agora, quando você passa para os objetivos específicos, é como se fossem os degraus que você vai subir para atingir esse objetivo maior, que é o objetivo geral. Então, o nome já está dizendo, obviamente, né? O objetivo específico, ele é muito mais claro, ele é muito mais concreto, né? É aquilo que são os passos que você vai utilizar, como eu repito, são esses degraus mesmo para se atingir esse objetivo que é mais amplo, né? Para que o leitor perceba aonde você quer chegar. E o aonde você quer chegar é exatamente o objetivo geral. Então, esses objetivos específicos, eles vão explicitar as etapas a serem cumpridas. Então, voltando para aquele exemplo, né? Eu quero analisar por que é que os alunos do ensino médio, eles preferem contos de terror a contos românticos. Então, esse é o meu objetivo geral, analisar. Para
atingir esse objetivo geral, eu tenho que cumprir algumas etapas. Por exemplo, eu tenho que apresentar para esses alunos 2 contos, um conto de terror e um conto romântico. Então, essa é uma etapa. Uma outra etapa, eu tenho que aplicar um questionário. Então, aplicar um questionário, né? Aplicar, isso é um verbo que resume uma etapa de um objetivo, né? Para se chegar a esse objetivo maior. Então, veja que os verbos utilizados aqui, os passos, né? Eles são muito mais concretos. O objetivo geral, ele é mais etéreo, digamos assim, né? O objetivo específico, ele é mais palpável. Então, é aqui no objetivo específico que você vai definir as etapas do trabalho para que se alcance esse objetivo. Primeiro, isso aqui não é regra, né? É uma possibilidade, é apenas uma. O primeiro objetivo específico, porque aqui a gente vai trabalhar com 3 objetivos, né? Acho suficiente, tem gente que põe 5 objetivos, tem gente que põe 6 objetivos, não, ponha 3 objetivos, porque para um TCC está de muito bom tamanho, de muito bom tamanho. É muito ruim quando você põe 5 objetivos e, na verdade, quando a banca vai ler seu texto, ela vê que você só conseguiu atingir 2, então não precisa colocar 5. Né? Se você pensa em 3 objetivos, é importante que você atinja esses 3 objetivos. Então, 3 objetivos para uma pesquisa de TCC é o recomendável, tá? Então, é importante que esse primeiro objetivo, ele seja de cunho exploratório, o segundo, que ele seja descritivo, e o terceiro, que ele seja explicativo, né? A gente pode pensar, inclusive, lá na ideia de Hegel, né, Cíntia? E na história da tese, antítese e síntese, né? Obviamente que isso aqui é uma aproximação do pensamento de Hegel, mas na perspectiva dessa elaboração desse objetivo, é importante que a gente pense nisso, tentar elaborar esse primeiro objetivo de cunho exploratório, segundo como sendo descritivo, e o terceiro, se necessário, mas eu acho importante que sejam 3, ele deve ser, ou pode ser, explicativo. Bom, e aqui partindo para um aspecto mais miúdo, né? Os verbos a serem utilizados para anunciar esses objetivos, eles devem estar, segundo a taxonomia de Bloom, que eu acho que vocês já viram isso lá em metodologia, né, em um nível de complexidade cognitiva inferior ao nível do verbo utilizado na formulação do objetivo geral, já que os objetivos específicos são etapas para o atingimento do objetivo geral. Então, veja, se você está utilizando o verbo conhecer, lá no objetivo geral, vou já falar da taxonomia de Bloom, se você está utilizando o verbo conhecer no objetivo geral, é importante que o verbo utilizado no objetivo específico, ele seja muito mais específico, né? Ele seja, digamos assim, inferior, do ponto de vista do nível, ao verbo conhecer, né? Então, conhecer é amplo. Então, o que é mais específico e que é um passo para que eu atinja esse conhecer? Então, o que é que eu preciso fazer, realizar para conhecer? Então, para conhecer, eu preciso registrar, eu preciso catalogar, eu preciso verificar. Então, veja qual é o verbo que é, nesse nível, inferior a conhecer, inferior a analisar. É muito importante. Para a definição dos objetivos, é importante que você utilize apenas um verbo. Então, se você está elaborando o objetivo geral ou específico, mas o objetivo geral da sua pesquisa. Então, eu já vi projetos em que o aluno põe objetivo geral, analisar e compreender, pesquisar e publicizar, registrar e apresentar. Não, você deve utilizar apenas um verbo, tanto para a definição do objetivo geral, quanto para a definição do objetivo específico.
É muito importante também que os objetivos, eles estejam antes do referencial teórico, afinal de contas, é a partir deles que você também vai definir essa teoria com a qual vai trabalhar. Bom, e aqui aquela taxonomia, depois vocês podem ver isso, está lá nas aulas de metodologia, certamente vocês podem dar uma passadinha por lá. Eu acho que eu coloquei aqui na sala todas as aulas de metodologia, se não me deem um toque que eu faço isso, tá? Então, segundo essa taxonomia de Bloom, né, os processos mentais, na definição desse processo de pesquisa, né, ele passa por um nível de complexidade. Então, veja, essa taxonomia, inclusive, ela já foi atualizada, se eu não me engano, ela é de 1940, 1950, mas ela já foi atualizada, mantendo esse nível, mas mudando um pouco a nomenclatura. Então, Bloom vai dizer o seguinte, que na definição ou na elaboração de uma pesquisa, é preciso que você parta do maior, do mais geral, obviamente, para o mais específico. Então, seguindo esse processo mental, seria a partir do conhecimento, depois do conhecimento mais específico, a compreensão, você conheceu, né? Tomou pé. A partir desse tomar pé, de conhecer, o que é aliás, menos complexo, né? Menos geral, é compreender. Então, eu tomei pé de determinada situação, eu visualizei, a partir disso eu compreendi, e a partir dessa compreensão eu consigo descrever, eu consigo aplicar, bom, apliquei, e aí a partir disso eu consigo comparar com determinada outra situação, eu consigo investigar, porque eu fiz uma análise. Depois da análise, eu posso fazer uma síntese, ou seja, eu visualizei determinada situação, então eu identifiquei a situação, isso é na área do conhecimento. A partir dessa identificação, eu consigo descrever, discutir, organizar, interpretar, então isso aí já está na área da compreensão. A partir disso, eu consigo descrever, demonstrar, aplicar, depois analisar, comparar, investigar, e aí, por fim, a partir de tudo isso, ou depois de tudo isso, eu consigo propor, explicar, planejar, demonstrar. Pensem e mentalizem isso em relação à pesquisa de vocês, né? Por exemplo, tem gente que vai analisar aqui um conto de Raquel de Queiroz, né, o conto Rapadura, de Raquel de Queiroz. Então, a primeira coisa é conhecer o conto, é ler o conto, depois é compreender o conto, eu consigo descrever quais são as partes do conto, eu consigo discutir a partir da temática do conto, interpretar o conto, né? A partir disso, eu consigo aplicar, demonstrar que naquele conto, Raquel de Queiroz está trabalhando com determinada temática, está trabalhando com feminismo, com regionalismo, está trabalhando com a oralidade. Depois disso, eu consigo analisar, ou seja, eu consigo comparar esse conto com outros produzidos na década de 60, eu consigo investigar qual é o tipo de narrador, qual é a intenção de determinado narrador, descrever por que determinado personagem para a economia do conto é mais importante do que outros. A partir daí, depois disso, eu consigo fazer uma síntese, ou seja, propor determinada atividade para determinado nível de escolaridade para o ensino fundamental, propor uma atividade ou um projeto pedagógico para trabalhar com esse conto em uma escola, e depois disso, julgar, comparar, avaliar qual foi o resultado dessa minha proposição, qual foi o resultado dessa minha pesquisa. Eu acho essa taxonomia de Bloom é antiga, mas ela é importantíssima, e quando a gente começa a pensar, né, nessa estrutura, você tem mais ou menos o desenho, de fato, da sua pesquisa, né? Isso aqui é o desenho de um processo de pesquisa realmente.
Bom, e aí, como eu disse, a taxonomia de Bloom, ela já foi revisada, né, e aí a ela acrescentaram-se outros verbos. Verbos também são verbos correspondentes, né? Então, em lugar de conhecer, lembrar, né? Aqui a gente tem, perdão, compreensão, continua a mesma coisa, aplicação, análise, e aqui uma coisa importante, em relação à atualização, que é a utilização do verbo criar, né? Aqui a gente tinha na taxonomia de Bloom, avaliar. Então, eu acho, inclusive, que o verbo criar aqui, ele diz mais, né, a respeito dessa ação de planejar, de produzir, de desenvolver e de propor. Mas, de fato, não tem grandes diferenças, a não ser mesmo na utilização de novos verbos, mas o sentido é o mesmo. Então, como eu já disse, é muito importante que você proponha apenas um objetivo geral, 3 objetivos específicos. Não esqueça, definir os objetivos do desenvolvimento do seu trabalho, no desenvolvimento da sua pesquisa, esses 3 objetivos, eles devem ser atingidos. Os 3 objetivos específicos e o objetivo geral. Então, se você diz assim, lá no seu objetivo específico, analisar 3 contos de Raquel de Queiroz. E aí, no desenvolvimento do seu trabalho, você só analisou 2. Então, o objetivo não foi atingido. Comparar a literatura produzida por Raquel de Queiroz na década de 60 e a literatura produzida na década de 50. E você esqueceu a década de 50 e no desenvolvimento do seu trabalho se ateve apenas à literatura da década de 60. Então, tem que ter cuidado com a definição dos objetivos e ver se esses objetivos, de fato, eles estão ou foram atingidos. Não esqueça, se você define um número grande de objetivos, obviamente, o seu trabalho, se completo, né, naturalmente, ele vai ter um número maior de páginas. E isso não vai, é muito importante isso não vai agregar valor à sua monografia, ao seu TCC. Então, essa é uma escolha que deve ser muito bem pensada. Pense sempre na elaboração do seu projeto, na sua pesquisa, no tempo e no espaço. Então, você diz, a minha pesquisa tem 50 páginas. Não adianta a sua pesquisa ter 50 páginas, se muitas vezes, muito do que está dito ali não mantém relação nem com a sua justificativa, nem com os seus objetivos. Então, vamos ser o mais sintéticos, né, possível, mais claro, mais coeso possível, sem enchimento de linguiça, né? Essa semana eu li um trabalho de TCC, e o trabalho tinha 50 páginas. Das 50, né, 30 páginas ali, tranquilamente, poderiam ser descartadas. Porque é repetição de tudo o que já tinha sido dito anteriormente. Então, vamos priorizar a clareza e a concisão. E vocês podem interromper a professora na hora que quiserem, por favor. Uma coisa muito importante sobre a formulação dos objetivos, aqui tem o S, tá, gente? Dos objetivos, se nessa formulação eu priorizei uma questão, que é a questão da execuibilidade. Eu pensei aqui para a minha pesquisa num objetivo incrível, num objetivo maravilhoso, mas é execuível? Eu vou conseguir, de fato, atingir esse objetivo? Isso é uma coisa possível, palpável? É importante, realmente, é relevante eu definir determinado objetivo para a minha pesquisa? Né? Quer dizer, se eu propus um tema, mas na elaboração e na definição dos objetivos, eu apresentei algo que não tem essa importância para o tema, né? Então, veja, digamos que você tenha resolvido que vai trabalhar com Torto-Arado. Você vai trabalhar com o narrador de Torto-Arado, né? Como o narrador de Torto-Arado vai influenciar nas ações de Belonísia.
que é uma personagem do romance. Muito bem. Aí, lá no seu objetivo geral, no seu objetivo específico, você disse, objetivo específico, apresentar os dados biográficos do autor. Qual é a relevância que isso tem para o seu tema, que é pesquisar o narrador de Torto Arado, né? Então, tem que ter cuidado com isso. Veja essa relação aí de significação entre o objetivo e a importância do objetivo para a pesquisa. Bom, de objetivo é isso, assim, uma visada muito genérica, né? É para a gente ir pensando nisso, na definição desses objetivos, porque vai ser muito importante para a nossa pesquisa, para a pesquisa de vocês e para qualquer pesquisa científica, né? É você perguntar e se perguntar para que eu vou desenvolver, para que eu vou pesquisar determinado tema. Então, vamos abrir agora, quem gostaria de falar? Cíntia, você quer completar alguma coisa? Professora, eu particularmente não, mas tem duas perguntas no chat. Uma Sim. de Leonor, se você quiser falar, fica à vontade. Outra de Luciana. Fiquem à vontade. Mas você pode ler também a pergunta, Cíntia. Eu vou falar, professora. Não, porque a colega disse sobre a questão que o professor pediu um pré-projeto, entendeu? Mas é porque, como a minha pesquisa vai ser daquela de... Ai, professora, me lembra aí, tem que colocar na plataforma. De campo. Isso, obrigada. Aí eu tive que fazer, entendeu? Ele deu mais ou menos assim como a gente deveria fazer, aí eu desenvolvi, passei para ele e estou esperando o retorno. Ah, ele deu o modelo para você? Deu, ele deu. Já facilita muito, né? Deu. Lembrem que nós falamos nas aulas anteriores, porque a gente não vai aqui produzir esse pré-projeto, né? Esse pré-projeto marcado, desenhado, bonitinho, não, porque eu acho que é perda de tempo, né? É um trabalho que vai ter que ser refeito. Então, eu acho muito importante que a gente defina aqui esses pontos. Tema, objetivo, metodologia, isso é o mais importante para a gente, certo? Agora, se você puder adequar esses tópicos a esse desenho do professor, a esse pré-projeto do professor, perfeito, tá ótimo. Com certeza, vou sim. Então, ótimo, já passou, tá ótimo. O que mais? Você Oi, Ana. perguntou aqui. Pode falar, Ana, depois eu falo. Boa noite, professora, Cíntia, Olá. colegas. Porque eu coloquei lá no fórum, né, coloquei o tema, tudo foi solicitado. Aí, dialoguei com Cíntia, né, a gente conversou bem, ela me orientou muito bem, mas aí, em conversa com o orientador, aí, dialogando com ele, a gente chegou a uma conclusão de um tema, como é que eu posso dizer? Um pouquinho diferente do que eu coloquei lá no fórum. Aí é necessário fazer uma repostagem no fórum ou não? Não, é o seguinte, você já falou com o orientador, já está certo com o orientador? Isso. Não, eu quero só que você faça as modificações naquele tema que está lá, Ana, com relação, seguindo as orientações de Cíntia, certo? Pode Entendi. modificar aquele que está lá mesmo, porque, inclusive, isso é importante para você, né? Você elaborou um tema, e qualquer que seja ele, e aí, Cíntia, eu li grande parte, acho que só uns 2 eu não li, então, os comentários que Cíntia fez em relação ao seu tema, ele se aplica a qualquer tema, né? Entendi. Entendeu? Mas para a gente vai ser, já que você já está com seu orientador, está ótimo, e eu estou adorando isso, porque vocês já estão muitos aqui já estão com um orientador, perfeito. Mas eu acho que quando você faz aquela correção que Cíntia marcou, que indicou, isso é importante para que você
perceba isso, né, essa estrutura em relação a qualquer outra pesquisa, a qualquer outro tema. Não é isso, Cíntia? É uma responsabilidade grande, viu? Tá comentando a pesquisa de vocês. Mas é isso mesmo, é um diálogo que não se encerra ali no fórum, né? As perguntas que eu faço, muitas vezes, são para vocês pensarem e falarem com os orientadores, porque eles que vão dar a palavra final, né? Acho que tem mais gente querendo falar. Exatamente, porque se você já acertou com o seu orientador, aí ótimo, perfeito, porque aí essa conversa, esse diálogo vai ser com o seu orientador. E a nossa conversa aqui é para que esses conceitos, para que essa estrutura, para que esse processo de elaboração de qualquer projeto, né, se for para o nosso projeto de TCC, perfeito, porque você já vai sair daqui encaminhado, né, mas é para que você realmente possa realizar isso em qualquer outra atividade de pesquisa. Eu acho que foi Josinalva que levantou a mão primeiro. Diga, Josinalva. Oi, boa noite. Boa noite, querida. Cíntia, eu vi as suas sugestões para o meu tema. Eu não postei novamente com essas correções, mas eu estou seguindo e adorei, facilitou muito minha vida. Eu preciso repostar lá com as correções? Olha, eu vou responder por Cíntia, tá? Cíntia, depois, se você quiser, você acrescenta. Como eu falei, a gente não vai nem colocar nota mais ou menos agora, vai ser a mesma nota para todo mundo, inclusive a nota máxima agora para todo mundo, porque a gente está nesse processo de elaboração. Então, Cíntia fez as considerações a respeito de cada tema, e agora vocês precisam refazer, mas quando é que vocês vão refazer? Quando vocês forem enviar o esboço, ou esse esqueleto, esse desenho do projeto, lá na atividade individual, certo? Então, a gente está trabalhando agora com a definição do tema, com a definição dos objetivos, com a definição da metodologia, para que quando vocês forem enviar o trabalho individual, que é o esboço do projeto, essas modificações todas já sejam feitas lá. Porque senão a gente vai ficar aqui num trabalho eterno, né? Vocês enviam, Cíntia corrige, faz as sugestões, vocês devolvem, Cíntia corrige, aí ninguém, não tem fim, certo? Mas como Cíntia já fez essas sugestões de modificação, essa orientação, vocês vão fazer, vão reescrever, vocês vão reelaborar, mas quando forem postar o trabalho individual. Então, tem que guardar isso direitinho. Já irem fazendo isso, mas para juntar com o objetivo e com a metodologia para a definição do projeto final, tá certo? Cíntia, você quer falar agora ou eu passo para a Suzana? Pode passar, professora. Então, Suzana, depois eu passo para a Cazuza. Olá, boa noite. Cíntia, Boa noite. Suzana, que falei com você. No fórum eu coloquei domingo o tema, e eu queria que você desse uma olhadinha. Você vai poder ficar comigo? Porque até agora eu não tenho nenhum orientador. Suzana, eu acho que eu ainda não vi a sua postagem no fórum, acho que falta algumas poucas. Hoje eu não consegui adiantar muito, porque dá um trabalhão, gente, demora tanto pensar nas perguntas, no tema de vocês, é um trabalho, assim, que demanda muito também. Aí eu vou pedir a você o seguinte, Suzana, quando eu acabar essa aula, você me manda uma mensagem no chat, porque a gente pode conversar pessoalmente, até pelo Meet depois, pode ser? Pode sim, pode sim. Obrigada, Pronto, viu? combinado. Ok. Cazuza? Boa noite, professora. Boa noite, querido. Professora, são duas perguntas. Primeiro, a senhora vai ser orientadora no próximo período? Eu estou com 3 orientadores agora e mais 3 propostas, já de TCC 2. Então, eu não assumi ainda com ninguém em TCC 1, acho que só com uma pessoa. Mas eu não vou definir agora, inclusive, Cazuza, quantas vagas eu tenho e se tenho vagas, tá? Mas eu prometo fazer isso na próxima semana. Pronto. Eu vou fazer minhas contas. A linha de pesquisa que eu escolhi é uma área de pesquisa da senhora e eu estava pensando em convidar a senhora para ser minha orientadora. E a Vamos outra conversar. pergunta, certo? Sim. A outra pergunta, tem como a senhora disponibilizar para a gente o link
do repositório do IFPB, de trabalhos acadêmicos. Pois é, tem. O problema é que o repositório, ele não está ainda com os TCCs dos alunos. Eu estou fazendo essa inserção aos poucos, porque realmente é um trabalho danado, mas já tem algumas lá. Eu acho que tem umas 10 ou 15, certo? Tá joia. Tá certo. Mas tem lá, Cazuza, tem de outros cursos, mas tem também do curso de especialização, o curso que eu coordeno, que é o curso de especialização de ensino em língua portuguesa como segunda língua para surdos. Aí, da especialização, tem muita monografia lá. Tem aí umas 100. Joia. Obrigado, professor. Nada, querido. E agora é Maria das Vitórias. Professora, quanto à questão dos dados de Clériston, que eu coloquei lá, que a senhora pediu. Sim, eu recebi. Aí eu já posso começar com ele, mesmo sem enviar o termo de aceite, né? Já está tudo certo? Você pode ir conversando com ele informalmente, né? E aí, assim que ele assinar o termo, você deposita. Vocês viram que eu já abri lá, não é? O link para envio do termo. Assim que ele assinar o termo, você já envia para a sala, que aí já fica certo, tá? Pronto, ele já está na sala, no caso, né? Que a senhora pediu os dados para colocar ele na sala. Mas ele vai entrar na sala de TCC 2, não nessa sala aqui, certo? Certo. Porque quando você fizer a sua matrícula em TCC 2, aí eu já vou abrir o fórum do professor Clériston, e aí você já tem um fórum específico para você. Um fórum específico para cada orientando de cada orientador. Tá, ok. Obrigada. Ok? Suzana quer falar novamente? Não, professora, bati sem querer. Tudo bem. É Jaiane, né, Jaiane? Professora, a minha dúvida é referente a essa sala, porque eu já enviei o meu termo de aceite. Aí, conversando com o meu orientador, ele falou para mim que quando eu enviasse, já seria aberta essa sala. Então, eu acho que tanto ele quanto eu estávamos pensando que agora, E a gente ficou esperando isso. Não, Jaiane, você já pode, inclusive, ir começando essa orientação com ele, essa conversa, sem problemas. Mas o fórum de orientação, de fato, eu só vou abrir em TCC 2, tá? Certo. Então, o importante é que você já está com o seu orientador, então, você já está encaminhada para TCC 2, digamos assim, certo? Sim, a gente já começou as leituras. Perfeito, perfeito. Essa é a ideia. E aí, assim que vocês se matricularem em TCC 2, cada um já vai estar no seu fórum de orientação específico do seu orientador. Então, no caso, não acontece agora. Não. Quem é seu orientador, Jaiane? É Rafael Torres. Rafael Torres. Ele entrou em contato comigo mesmo. Eu acho que era sobre isso, Jaiane. Eu vou explicar direitinho para ele. Tá bom, então, obrigada. Eu acho que ele me escreveu mesmo falando que não estava vendo o seu fórum, foi isso. Eu vou explicar direitinho para ele. Tá bom, então. Rafael é ótimo, muito bom. Cazuza quer falar mais alguma coisa? Não, professora, não. Tá certo. Eu cliquei sem querer aqui. Não, tudo bem. Então, gente, a atividade dessa semana, eu vou postar amanhã, vai ser exatamente a elaboração do objetivo de pesquisa. Então, como vocês já reelaboraram, acredito, não é, que já reelaboraram o tema a partir das considerações de Cíntia, então, a partir desse novo tema, reescrito, repensado, você vai agora elaborar os objetivos da sua pesquisa. Então, um objetivo geral e 3 objetivos específicos. Eu vou colocar os slides para, inclusive, você utilizar aqueles verbos que estão lá. Lembre-se, agora você vai definir assim, topicalizado, né? Objetivo geral, um objetivo geral, objetivo específico, 3 objetivos específicos. Lembrando que isso vai funcionar dessa forma agora para o projeto, para o pré-projeto, né? Quando vocês estiverem produzindo o TCC, os objetivos, eles vão estar diluídos no corpo do texto. Não há necessidade de apresentá-los de forma topicalizada. Ok?
Então, amanhã eu abro esse fórum para o envio dos objetivos e vou, quem me pediu, elastecer um pouco mais a data de envio do fórum anterior. Eu não posso ficar fazendo isso o tempo todo, porque é um trabalho muito difícil para mim e para a Cíntia, porque a gente termina de corrigir, não é, Cíntia? Tudo, aí daí a pouco, quando abre, aí tem mais 5, 6 postagens. Aí a nossa vida fica bem, que já é difícil, fica mais complicada ainda. Pois não, Luciana? Professora, só uma dúvida parecida com a de Ana Paula. No caso, eu coloquei também lá, Cíntia já deu retorno, eu já fiz algumas modificações, porém, caso eu venha mudar o tema, né, alguma coisa dentro do tema, não vai prejudicar na minha atividade de objetivo, né? Não, de jeito nenhum. Porque o que a gente quer é isso, que a partir daquele primeiro tema que você enviou, e isso é possível, em conversa com o seu orientador, você pode até mudar o tema, não é? Mas a partir daquele primeiro tema que você enviou, e depois das considerações de Cíntia, perdão, é que você vai ver o que é que tem que modificar ali, o que é que tem que tirar, o que é que tem que acrescentar, o que é que tem que desenvolver mais, o que é que tem que restringir mais. Então, isso se aplica, inclusive, a esse outro possível tema definido entre você e o seu orientador, tá? O que eu quero é que lá no trabalho que você vai enviar mais para o final da disciplina, que vai ser esse trabalho individual, que é o projeto de TCC, que aí sim, ali já esteja tudo bonitinho e definido. Tá certo? Pronto, certo. É que o feedback de Cíntia me acabou despertando uma outra visão na obra e que eu acho que vai dar mais certo para trabalhar. Obrigada. Ótimo, perfeito. Então, isso aí você já começa a reelaborar, mas não precisa devolver para a gente agora, certo? Você vai reelaborar e vai utilizar isso quando for enviar o seu pré-projeto. Oi, Gabriele. Gabriele? Oi, professora, boa noite. Boa noite, querida. Professora, se a senhora pudesse dar uns exemplos, por exemplo, de verbos para a gente usar em pesquisas bibliográfica, qualitativa e descritiva. Pronto. Eu vou colocar os slides para você, mas eu tenho aqui um texto com uma listinha de verbos, então eu já vou colocar lá na sala também. Tá certo? Tá bom, professora, ajuda muito. Ajuda. Oi, Ana. Só uma última pergunta, professora, porque eu já tinha enviado o termo de aceite, ele já tinha assinado, só que com a primeira temática, aí a gente modificou. Eu preciso modificar essa temática, reenviar para ele, ou eu posso mandar da forma que já está? O termo de aceite? Isso. Não precisa. No termo, pode deixar do jeito que está. O que eu quero é lá no projetinho final que já esteja tudo definido, inclusive entre você e seu orientador. Tá e com base nos apontamentos de Cíntia. Tá certo? Tá certo, professora. Obrigada. Muito bem, gente. Mais alguém? Bom, se não temos mais perguntas, se Cíntia quiser falar alguma coisa, se não, fique à vontade também, Cíntia. Eu sei que vocês têm aula agora. Eu agradeço muito a compreensão de todos e de todas, não é? Eu sei que foi um problema meu, essa ausência na aula de ontem, mas agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês nesse horário, tá? Bom, gente, se não tem mais ninguém que queira falar nada, eu acho que a gente pode... Oi, Rayan, querido, tudo bem? Eu nem vi você entrar. A gente pode ficar por aqui, tá? Ok, gente? Um abraço, boa noite a todos e a todas. Tchau, tchau. Tchau, professor. Boa noite, viu? Nos vemos.